Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, nobreza, boa noite. Estamos aqui de volta. Hoje nós vamos fazer a prova do PAS da primeira etapa, subprograma de 2016, ou seja, do primeiro ano do caderno O Príncipe. A prova de Ciências da Natureza, nós temos 14 itens de Química. A gente vai resolver 7 itens hoje na parte 1. Depois a gente grava uma segunda aula para não ficar muito denso, não ficar muito grande, tá ok? Então vamos lá. A prova começa com essa fotografia, com essa foto aí, essa imagem da tragédia do rompimento da barragem lá em Minas, em Mariana. Traz um texto falando da tragédia. A gente vai direto para a questão e precisando a gente vai voltar no texto, não é isso? Tendo o texto acima como referência, a gente vai julgar aqui os itens de 56 a 64 e 65 e 66 são do tipo C. Então vamos lá, 59. Quando o oxigênio gasoso é dissolvido em água, ocorre a liquefação do O2 que passa do gasoso a líquido. Pessoal, quando o oxigênio ele é dissolvido em água, acontece apenas o processo de solvatação. Não tem a liquefação. Até porque para ele passar para o estado de líquido tem de ser uma temperatura muito baixa. Mas muito baixa mesmo. Tá ok? Então, pode isso, Arnaldo? Não, Garibel, não, não. Se a densidade do óxido de ferro for presente na lama for 5,2 gramas por centímetro cúbico, então em um tanque de 2.500 metros cúbicos, completamente preenchido por esse composto, a massa do elemento ferro será superior a 8.000 toneladas. Vamos calcular? Densidade é a relação entre a massa e o volume, é o quociente entre a massa e o volume. Se eu quero, aqui ele está me dando o volume e eu tenho a densidade, ou seja, eu tenho a densidade e ele está me dando o volume. Quem que está faltando? A massa. Então eu só vou isolar aqui M. Então M vai ser igual a D vezes V. Portanto, M é igual a... Quanto que é D? 5,2 gramas dividido por centímetro cúbico vezes 2.500 metros cúbicos. Só que eu estou trabalhando com centímetro cúbico. Então eu vou pegar 2.500 e passar para centímetro cúbico. Vamos lembrar aqui? Eu tenho uma regra que é o seguinte, ó, você tem a unidade de medida padrão aqui, que nesse caso aqui é volume, então é metro cúbico. Essa regra vale para qualquer um. K, G, cagada, D, Si, mole. Aí eu pego a unidade de medida que eu tenho aqui e boto aqui, né? Metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico. Muito ruim escrever com esse mouse. Quilômetro cúbico. Da esquerda para a direita, você multiplica. Da direita para a esquerda, você divide. Então eu quero passar de metro cúbico para centímetro cúbico. 1.000, 1 milhão, ou seja, 10 a terceira,
10 a sexta. Vou multiplicar por 10 a sexta. Centímetros cúbico. Centímetro cúbico com centímetro cúbico, eu cancelo, ficou 5,2 vezes 2.500 vezes 10 a sexta. Então, massa 5,2 vezes 2.500 dá, a gente multiplica, dá 13.000 vezes 10 a sexta, o que? Grama. Só que ele está perguntando em tonelada. 10 a sexta grama equivale a 1 milhão de grama. E uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Vamos fazer aqui a conversão para você não ter dúvida. Grama. Como é que é a regra? Cagada decimole. Eu boto a unidade padrão que eu estou trabalhando aí em todas. Aqui é um H. Cagada decimole. Então, eu quero passar de grama para quilograma. Então, eu divido por 10, por 100, por 1.000. Então, ó, você vai ter aqui 13.000 vezes 10 a sexta grama. Isso aqui equivale a 10 a sexta grama. É a mesma coisa que você tivesse 1 milhão de grama. Então, 1 milhão de grama, vamos passar para quilo. 10, 100, 1.000. Então, é 1 milhão dividido por 1.000, que dá quanto? Dá 1.000 gramas. 1.000 gramas, 1.000 quilogramas, perdão, 1.000 quilogramas equivalem a uma tonelada. Portanto, 13.000 toneladas. 13.000 T, ó. Então, recapitulando o que eu fiz aqui, ó. De metro cúbico eu passei para centímetros. Ok? Então, 1 metro cúbico equivale a 1 milhão a 10 a sexta grama. 10 a sexta grama, eu tenho 1 milhão de grama. Vamos passar para quilograma? 10, 100 mil, divide por 1.000. 1 milhão de grama dividido por 1.000 vai dar 1.000. 1.000 que? Quilos, que eu estou passando para quilos. 1.000 quilos equivalem a uma tonelada. Logo, 13.000 toneladas. Só que ele quer saber a massa somente de ferro. Ora, a massa molar do ferro é FO2O3. O ferro tem massa aproximadamente 56 gramas vezes 2, 112 gramas. O oxigênio são 16. Como eu tenho 3 átomos de oxigênio, 48 gramas. Então, 112 mais 48, 160 gramas é a massa total. Porém, ele quer saber só a massa de ferro. Ora, só de ferro aqui eu tenho quantas gramas? 112. Então, 112 gramas equivale a quantos por cento de massa no total do óxido, que são 160 gramas. Então, é 112 vezes 100, que é o percentual, dividido por 160. Isso aqui vai dar
70. Então, 70% de 13 mil toneladas é constituído de ferro somente. Então, quanto que é 70%? Ver se tem espaço aqui. 70% de 13 mil. Então, vamos lá, fazer aqui, ó. 70% de 13 mil toneladas. Corta 2 zero aqui, com 2 zero aqui. 7 vezes 3, 21. Vai 2. 7 vezes 1, 7. E 2, 9. 1, 0, 2, 0. Então, então você tem, na verdade, 9.100 toneladas. É superior a 8.000 toneladas? Sim, Garibel, sim. Correto, Garibel. Para que a extração por meio da destilação de pesticidas misturados na água contaminada seja eficiente, a temperatura de ebulição da substância deve estar o mais próximo possível. Pessoal, a destilação é quando você tem a temperatura de ebulição muito próxima, o método recomendado é destilação fracionada, porque você vai controlando a temperatura de ebulição. Aqui ele está falando da destilação simples, portanto, quanto mais distante a temperatura de ebulição, maior a eficiência da sua destilação. Portanto, o item aqui está errado, Garibel, errado. No trecho, além dos minérios de ferro, esgoto, pesticida e agrotóxicos, também estão sendo carregados pelas águas. Linha 23 a 25, há uma divisão que situa de um lado os minérios de ferro e do outro o gasoso, os pesticidas e os agrotóxicos. Vamos voltar lá para o texto? Bem aqui embaixo, né? A quantidade de lama é tamanha que o curso natural do rio foi bloqueado, o que fez que ele perdesse força e se formassem lagoas que também não devem ter vida longa, já que, além dos minérios de ferro, esgoto e agrotóxicos, também estão, além dos minérios de ferro, você também tem esgoto, pesticida e agrotóxico carregado pelo rio, ou seja, você só não tem só minério de ferro, você também tem agrotóxico. Aqui, quando a gente tem aqui já que, significa que está separando, né? Então vamos voltar lá para o texto. Há uma divisão que situa de um dos lados os minérios de ferro e do outro o esgoto, pesticida e agrotóxicos. Perfeito, essa questão aqui é mais de português, né? 64. Ao passar por processo de filtração e fervura, a água do rio, que não tem mais utilidade nenhuma, se tornaria potável, logo adequada para o consumo. Pessoal, a filtração vai tirar aí algumas partes sólidas. A fervura ela vai matar alguns micro-organismos. Você precisa só dessas duas etapas? Não. O processo de tratamento adequado da água, ele requer outras etapas. Você não tem só essas duas aqui. Tem o processo com tratamento com flúor. Portanto, pessoal, para se tornar potável não é só isso aqui. Então está errado, Garibel, errado. A grande quantidade de lama lançada no ambiente causa a sedimentação do leito dos rios, o que dificulta o seu aproveitamento. Assinale a questão que apresenta a denominação correta desses fenômenos. Pessoal, quando você tem esse depósito de areia, de lama, no leito dos rios, você tem lá
o que se chama de assoreamento, não é isso? Então, item C. Falta quantos itens? E 5. Você tem aqui um gráfico que trabalha aqui a evolução da temperatura, aqui o tempo e aqui o aumento do gás carbônico em função do tempo. Tem um texto. Tendo como referência o texto e o gráfico, ou seja, baseado no que você vai ler, julgue os itens a seguir. Infere-se do texto, ou seja, subtrai-se do texto, tira-se do texto, que a redução da concentração de CO2 entre 1500 e 1610 deve-se ao aumento da taxa de extração do CO2 causada pelo desenvolvimento da floresta. Ele está falando que nesse período aí, de 1500 a 1610, você reduziu a concentração de CO2 porque você aumentou o número de florestas, ou seja, você teve aí mais fotossíntese, vamos ver? Estima-se que em menos de 200 anos após a descoberta da América, que 50 milhões de americanos nativos foram mortos por doenças e guerras. Com a redução da população americana e a escravização de africanos para trabalharem nas Américas recém-esvaziadas e despovoadas, grandes florestas foram desenvolvidas, o que gerou um impacto global nas concentrações atmosféricas de CO2. Então, pessoal, certíssimo, né? Ele está falando que você aumentou o desenvolvimento de floresta, logo você reduz a concentração de CO2 pelo processo de fotossíntese que retém, portanto, a planta ela retém o oxigênio de fato para liberar o oxigênio. Aí vem aqui o ser humano, inala o oxigênio e libera CO2, no processo de respiração. Portanto, pessoal, são esses os itens dessa primeira aula, dessas questões. Agora nós vamos para a segunda aula, resolver os outros 7 itens. Abraços, beijos e queijos. Se tiverem gostado, dê uma like. Se inscreva e compartilhe, Garibel. Beijos e queijos.